mas tinha, inclusive, orçamento, dinheiro e tudo mais, e isso não aconteceu. Então, o descaso que existe com o Estado com a educação aqui em Araucária é muito grande. Não se constrói, não se tem previsão de construção, nem mesmo de manutenção. O professor Ricardo estava aqui, que é vice-diretor do Colégio Marilze, pena que não está aqui, ele poderia até falar isso aqui, a dificuldade que se tem de manter aquela escola da forma que nós recebemos. Não existe nenhum tipo de manutenção, a gente não consegue ampliar, a gente não consegue... E você vê aquilo, Valdiclei, eu que sou professor de ensino médio, e daí estou numa escola que é uma realidade totalmente diferente de todos os meus 20 anos aí no Estado, porque sempre foi ensino médio, e a gente pega uma escola onde agora você tem os pequenos, lá de 6º ao 9º ano, e você vê, por mais que a gente tente estar acolhendo, mas é diferente, né? A gente pegou isso de uma hora para outra no Colégio Marilze, os professores que estavam lá não estavam prontos para atender uma clientela tão jovem, né? Os professores novos que entraram são PSS, que, de repente, são os primeiro ano que estão dando aula. Os pedagogos que vieram em déficit, nós temos déficit de pedagogos, uma dificuldade grande, uma resistência da comunidade que teve essa resistência para a estadualização. Então, não é vantajoso. É um desafio para nós também, para nós professores do Estado, estarmos assumindo isso. Nas condições que estão vindo, e agora, principalmente, tentando colocar os alunos nos prédios que o Estado já tem, que não serve, não serve para ensino médio, não serve para... A maioria deles não tem condição nenhuma. O Colégio Dias da Rocha está aí, vão lá visitar para vocês verem. Conheçam lá o Colégio Dias da Rocha, e lá vai ser colocado aluno de sexto. E aí você não tem como falar dos pais que não querem isso. O pai olha o colégio, a situação do colégio que está, ele não quer o filho, mas de jeito nenhum naquele colégio. O Colégio Chimansky não é um colégio preparado para 6º ou 9º ano. Eu estudei a 5ª série no Chimansky, mas naquela época você tinha a Dona Margarida, lembram da Dona Margarida, que nos cuidava no colégio? Você tinha, a sua mãe era... Dona Rosinha. Dona Rosinha, sua mãe era diretora, tinham vários pedagogos. Hoje não tem essa estrutura e o Estado não nos possibilita esse material humano e nem mesmo a questão da estrutura. Então, não é vantajoso, Valdiclei, para os professores do Estado, nesta forma com que está sendo. Não vou ser hipócrita e dizer que, se for feita construção, se for feita ampliação, não seja vantajoso para o professor. Lógico que é, né? Abre-se mais campo de trabalho, com certeza, mas na situação com que está, da maneira com que está posto, é aterrorizante para nós, professores do Estado, receber alunos de 6º ano sem ter a estrutura e sem ter perspectiva de que o Estado vai, pelo menos, manter aquele colégio nas condições para receber esses alunos. Nem isso a gente tem. Seria isso. Muito obrigado. Tem mais uma inscrição da plateia, só informando que exatamente faz 2 horas da audiência, e daí quem quiser fazer inscrição, vou fazê-la agora e nós vamos partir para as considerações finais de encerramento. Fica à vontade. Boa noite. Meu nome é Wanda, eu sou secretária-geral da PP Sindicato, professora do Estado, professora de História também. Paulo Horácio, né, vereador, presidente da Comissão de Educação e demais, vereador, acho que vocês têm um grande desafio, para não falar a palavra problema, aqui em Araucária. Um desafio, porque pensar a educação é pensar, hoje, de 0 a 3 anos, no caso do município, também até o ensino médio, porque, em que pese que é obrigação do Estado, mas esses jovens estudam no município, então o município também participa desse processo. E nós, enquanto APP Sindicato, nós, sim, nos envolvemos nesse debate, porque não tem como separar o profissional do aluno, do pai, da mãe, do responsável, do ensino-aprendizagem. É um todo. E quando nós fazemos questão de participar desse debate, é porque é nessa totalidade que nós atuamos. E ela também atua sobre nós, porque é a nossa vida profissional, aquilo que nós escolhemos como profissão, como meio de ganhar a nossa sobrevivência, mas, fundamentalmente, porque nós militamos na escola pública. E é em nome dessa defesa da escola pública que nós estamos aqui. Eu penso que esse debate da estadualização da rede, dos anos finais aqui da Araucária, precisa passar, sim, por um debate com a Assembleia Legislativa. E eu queria fazer isso como proposição
para que haja uma audiência pública com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Porque nós temos metas do PNE, mas temos metas do Plano Estadual de Educação e do Plano Municipal de Educação. E nós temos até junho de 2016 para que a União implante o Sistema Nacional de Educação articulado com o sistema estadual e o sistema municipal. Então, nós não podemos pensar mais a educação em seus níveis ou modalidades, e nas suas esferas, municipal, estadual e federal, sem uma articulação. Então, eu quero fazer essa proposição. E também propor um seminário, como o Cafu colocou, específico, para trabalhar. Como nós conversamos, né, com o Ludmar, qual é a causa de hoje o município propor a estadualização das séries finais? Quanto custa para a Araucária manter a educação infantil, de 0 a 3, 4 a 5, do primeiro ao 5º ano, do 6º ao 9º. Quanto custa? Qual é o Fundeb? O Fundeb, 73 milhões para 2016, a previsão. O município aqui está aplicando, acho que em torno de 30%, né, do artigo 202 da Constituição, o MDE, está aplicando. Mas, e vamos ter, então, que estudar e analisar essa folha de pagamento. Analisar qual o percentual do Fundeb está sendo investido. Então, nós precisamos de um seminário técnico, concordo, para entender os números do município e fazer uma análise do impacto financeiro do município, para saber se realmente o município não tem condições de continuar ofertando a estadualização, as séries finais, considerando tudo isso da situação da carreira docente, que tem, sim, que se levar em consideração. É o impacto considerado. O que vamos fazer? São pessoas, são profissionais que investiram na educação municipal, que investiram na sua formação, que contribuíram com a educação até este momento, e não podemos nós, como os profissionais, sermos o problema desse processo todo. Então, eu queria deixar essas proposições, e, para encerrar, o Estado é isto que está nesse ofício hoje, a política de gestão da educação pública estadual do Paraná é a forma como está nesse ofício, sem diálogo. As decisões estão sendo tomadas em gabinetes. Nós estamos passando hoje no Paraná por um processo de junção de turmas, de junção de escolas, de fechamento de turmas e fechamento de escolas. Curitiba vai passar por um processo de fechamento de várias escolas. Na sexta-feira, agora pela manhã, nós iremos realizar uma reunião com Curitiba e região metropolitana para fazer o diagnóstico, porque nós não temos os números. A SUD não debateu com o sindicato também o fechamento de turmas, que impacta diretamente na vida profissional dos professores, sim, impacta na dos alunos, e nós mobilizamos os estudantes, a comunidade, para vir para o debate, mas impacta também na vida dos profissionais. Então, assumir as turmas de Araucária é muito maior do que a gente pode pensar. Hoje, num contexto que o Estado está juntando turmas, e, como falou Alexandre, nós vamos ter turmas superlotadas, porque essa vai ser a solução que vai ser encontrada, além dos chamados turnos intermediários, onde o Estado funciona com uma turma da manhã, intermediário das 11 às 2 da tarde, mais uma turma das 2 às 17, uma turma das 17 às 19, e aí uma turma das 19 às 23 horas. E não é isso que nós queremos para nossos estudantes, para os nossos jovens, que os que mais precisam da escola pública. Agradeço a oportunidade, agradeço ao convite para que a APP Sindicato estivesse aqui. Nós temos todo o interesse nesse debate, nos colocamos à disposição. Também quero enaltecer o debate da educação infantil, que vai acontecer dia 19. É fundamental. Hoje, a educação infantil ela é também educação básica, então, ela é obrigatoriedade do município. Então, obrigada e parabéns pela audiência. Obrigado, professora Wanda. Até achei que você pudesse ser a Wanda, superintendente da SUD, mas não é. Mas muito obrigado pela contribuição. Então, fica consignado com a proposta. Vou entrar em contato, a Comissão de Educação vai entrar formalmente em contato com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, e também vou encaminhar a proposta do seminário técnico para debater o tema. Proposta consignada e deliberada já de pronto pela comissão. Vou passar pelas considerações finais, pela mesma ordem da apresentação. Então, Giovana, tentar ser, acho que 30 minutos, pois não?
Pois não. Certo. Ok, então, só para ficar gravada a proposta do Valdiclei, de fazer esse mesmo encaminhamento para o Ministério da Educação, no órgão competente do Ministério da Educação, e será feito também o encaminhamento com pedido de participação. Então, vou passar para as considerações finais. Vamos tentar aí nos concentrar entre 30 segundos e 1 minuto, pode ser? Então, por favor, primeiro Giovana, depois o professor Cafu, depois o promotor e os vereadores. Na verdade, a gente, em nome do SUSMAR, queria agradecer a oportunidade aqui de conversar com a população, com os professores e tudo mais sobre essa questão, mas aproveitar também para nos solidarizar com os companheiros do Estado e dizer que Beto Richa e Olisandro Ferreira são a mesma política nociva para a educação e, aliás, uma das mais nocivas que a gente tem visto nos últimos tempos. Estão afinados, estão alinhados, e por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo, que o Ludmar falou, carreiras paralisadas, greve, movimentações, e aí você não tem outro resultado na educação, senão profissionais cada vez mais adoecidos, estudantes cada vez com maiores dificuldades de aprendizagem. Então, essa fórmula adotada por Olisandro Ferreira e Beto Richa, a gente está dizendo que não quer mais ver na prefeitura e, quiçá, na política. Então, só terminar dizendo isso, e que nós estamos com uma campanha, né, e vamos tocar isso, que inimigos da educação não merecem reeleição, e vamos fazer isso nas eleições do ano que vem. Obrigada. Muito obrigado, Giovana. Por favor, professor Cafu. Eu queria agradecer a todos, a todas. Eu esperava uma participação maior, visto a quantidade, o clamor e agitação na sala dos professores, né? Infelizmente, cada um tem a sua prerrogativa, né? Mas seria interessante e é importante o envolvimento de todos e de todas. Só queria fazer um esclarecimento para o Valdiclei, que falou a questão da entidade. A PP Sindicato, ela representa no estado do Paraná a maioria dos professores da rede municipais. Ela tem um setor inteiro. Quem fez todo esse estudo aqui, que eu trouxe esses dados, foi a Secretaria de Municipais. Tá? Nós não podemos representar, porque há um sindicato próprio, mas, obviamente, há interesses bilaterais e mútuos aqui. Para encerrar, o quanto é importante a educação nesse país, para quem estava, dia 29 de abril, naquele fatídico dia, a Secretaria, o Estado gastou uma bagatela naquele show pirotécnico, a bagatela de R$1 milhão. Quanto custa a reforma do Colégio Fazenda Velha, que estão há 8 anos no galpão? Talvez não muito longe desse 1 milhão, talvez um pouquinho mais que isso. Então, é questão de importâncias, que, diga-se de passagem, Giovana, olha o que está acontecendo em São Paulo, olha o que está acontecendo em Goiás, né? Aplicação desse tipo de política, né? Que, né, espero que fique só em Goiás, que não se espalhe para outros cantos. Obrigado. Obrigado. Pois não. Pode concluir. Aqueles que quiserem dispor do material, a PP Sindicato tem todo o prazer para que isso fomente a discussão. Obrigado. Muito obrigado. Continuando pela ordem, então, aproveitar e, em tempo, ainda registrar para os anais a presença do professor Disseu Ferreira, da PP Metro Sul. Então, pela ordem, a vereadora Adriana. Bem rapidamente, quero agradecer a presença de todos. É sempre muito importante nós estarmos juntos, discutindo, dialogando. E eu tenho certeza, como, né, a nossa querida amiga colocou, né,
Vamos juntos levar isso para a Assembleia Legislativa, vamos discutir com a Comissão de Educação, vamos novamente aí estar convidando a comunidade, vamos planejar realmente esse seminário para que a gente possa juntos achar a melhor solução para o nosso município e para a educação dos nossos alunos, da nossa cidade, do nosso povo. Porque os pais desses alunos, como foi bem colocado no começo, não têm nós não temos hoje um direcionamento para os nossos pais. Nós não temos uma fala definida. Os pais precisam ter um direcionamento para saber como vai ficar a vida escolar dos seus filhos. Então, nos colocamos à disposição, a Câmara de Vereadores está à disposição, e o que depender do nosso trabalho, estamos aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, vereadora. Teve como diz o pessoal aí, Clodoaldo, um pacal de visão. O senhor escondeu o promotor, acabei pulando. Então, por favor, o doutor Davi, por suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu sou de uma escola antiga de mediação, né? Então, por ser uma escola antiga de mediação, eu estou que nem o Valdiclei aqui. Eu realmente fiquei só um pouco preocupado, porque muitos falaram que a conclusão é a estadualização, mas eu não ouvi propostas efetivas para como resolver isso. E quando eu digo isso, digo honestamente, que seja 10 anos, que seja 20 anos, que sei lá, que seja 30, eu não estou nem botando assim, porque eu acho que também não pode ser um modelo radical de para ontem. Aí eu concordo, eu acho que dá para mim definir isso também, né? Que o para ontem não resolve, até porque tem famílias envolvidas, tanto dos estudantes como também dos professores. Mas eu acho que seria interessante, nos próximos diálogos, eu acho as entidades que são convidadas trazer propostas. Eu acho que um requisito básico para ter a fala é efetivamente trazer a proposta para a solução do problema, ou efetivamente dizer que não concorda com a resolução daquilo, né? E eu acho que daí vai ser muito mais produtivo esse tipo de debate. Porque eu noto que o pessoal do Cismar é extremamente preparado, super técnico, eu acho que eles têm tanto a dizer tecnicamente para a gente, e eu queria ter ouvido mais. Como o município já apresentou que a solução deles é para ontem, né, pelo que eu entendi, então já não tem muito o que perguntar para eles, né? Mas para o Cismar, sim, porque eu acho que vocês têm muito a dizer, né, muito a esclarecer em termos de propostas, e aí sim eu acho que caminhar para uma solução bacana para o problema, porque eu acho que aí sim a gente vai ter um belo contraponto para mostrar quanto é possível. O advogado bem falou algumas sistemáticas jurídicas, assim, alguns bloqueios jurídicos, mas, claro, eu vou fazer o contraparte na questão legal. Existem instrumentos jurídicos para solucionar esse problema. Araucária não foi o primeiro município e nem será o último que passa por isso. A questão é que o bom senso obriga, obviamente, diálogo para que seja da forma mais leve possível. Nem o para ontem, mas eu acho que também sem a definição, tem que ter uma definição. Como eu falei, que seja de 10 anos, que o seja, né, vereadores? Que o seja, vamos percorrer, vamos esperar os quadros se assentarem e tal, mas que definam isso, porque senão esse fantasma vai ficar anos, anos, anos e anos, e quem mora aqui sabe. Não é só na educação que a gente tem problema, na saúde a gente tem problema também bem mais grave. E aí, vamos assumir a mesma postura de dizer que o município tem que assumir a responsabilidade? Aí não sei. A gente não pode ter dois discursos também. A gente tem que ou definir que assume as responsabilidades enquanto o município fica com elas, ou amplia de vez para todos, porque a lógica é a mesma. Obrigado, Ministério Público está à disposição. Tá? Fico muito feliz, venho sempre, só a minha proposta é essa. A próxima vez que tiver, eu acho que os convidados vêm com uma proposta efetiva por escrito da resolução dos problemas. Obrigado. Está consignado como pedido aí para os próximos eventos. Vereador Clodoaldo, suas considerações. Só para concluir, eu quero, como dizem os advogados, data vênia, doutor Davi e Valdiclei, mas propostas, nós podemos vir aqui na próxima reunião e trazer inúmeras propostas, mas como que nós vamos fazer uma discussão sem a participação daqueles que realmente vão decidir? Então, nós vamos ficar fazendo aqui uma discussão que não tem ouvidos. Nós discutimos, fazemos propostas, mas quem vai efetivar as propostas não participa. E depois, quando nós encaminharmos as propostas, eles vão dizer assim, mas isso aqui é inviável. Quando é discutido, e o Plano Municipal de Educação é um exemplo, foi discutido com o município durante muito tempo, chegou na prefeitura aquela discussão e foi mudada de forma radical.
Então, eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que ter aqueles que são responsáveis pela educação. Falando português claro, aqueles que têm a caneta para resolver. Eles têm a obrigação de vir aqui. Segundo, se nós não conseguimos aqui em Araucária a presença da secretária de Educação, de um representante da Secretaria de Estado da Educação, de um governo que fez o que fez no dia 29, nós vamos lá na Assembleia Legislativa fazer o quê? Falar com a bancada do Camburão? Nós vamos lá em Brasília fazer o quê se nós não conseguimos reunir aqui a secretária de Educação? Então, aí nós vamos ficar num negócio que nós vamos chegar daqui... Giovana, nós vamos ficar... Eu já sou avô, você eu soube que é avó e você é bem mais nova. Não? Corta, então. Corta o microfone. Você vai virar avó, eu vou virar bisavô. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer e vamos estar aqui discutindo se nós for com essa ideia. Vamos lá na Assembleia, vamos lá para Brasília, não sei o que lá. Nós temos que começar aqui e talvez sugerir, Paulo, que se forme uma comissão. Né? Uma comissão que, com os demais vereadores, porque quando o peso político daí envolve todos, aí eles se mexem lá. Nós tivemos o exemplo aqui dos 15 milhões da educação, a mais. Foi a intervenção do promotor e o peso político da Câmara. Senão, não tinha acontecido. Agora, vamos reunir todos os vereadores e vamos chamar o Sismar e os interessados e vamos formar uma comissão e chamar a secretária de Educação aqui, não chamar, convocar. Porque senão nós vamos ficar aqui num diálogo de surdos, porque todos nós aqui concordamos, um monólogo. Então era isso que eu tinha que complementar. Obrigado, vereador. Fica consignada a proposta, a comissão já acata de pronto, a Comissão de Educação, mas também dizer que esta era a ideia da audiência pública, a participação dos nossos colegas que não puderam justificar. Meu cabelo está Mais branco, mas é pintado, né? Mas era uma outra, Giovana. Muito obrigado. Gostaria de imensamente agradecer a presença de todos, daqueles que nos acompanharam pela internet, ao atendimento, ao convite feito pela comissão dos sindicatos, da PP Sindicato e do Sismar, reiterando aqui a carta e a posição numa defesa, como eu citei o Papa Francisco no começo da fala. Só para encerrar, doutor Davi, o Papa Bento XVI, antecessor do Papa Francisco, num documento ele diz que não existe mais o limbo. Ele foi iluminado, diz que não existe mais o limbo. Que o limbo é aquele espaço onde não existia o céu e não é nem o inferno, é daquelas pessoas que não tinham sido agraciadas com o céu, as crianças sem batismo e aqueles outros. Agora, se não existe mais o limbo, vamos incorporar essa expressão, quer dizer, nós percebemos todos que estamos, então, se não no limbo, para se respeitar a educação, nesse ato entre o que vai acontecer e o que não. E, para encerrar, eu termino de novo com a mesma frase que iniciei, em homenagem ao Gabriel Garcia Marques, da Crônica da Morte Anunciada. Se o fato já é conhecido de cara, o que interessa não é saber o que vai acontecer, mas o como e o porquê. E, infelizmente, a pedido, estou noticiando o passamento de um cidadão de Araucária, agora, no começo da sessão, um grande amigo meu, que nos deixou por um acidente de trabalho fora do município, o seu Edivaldo Alves Trindade, conhecido pela comunidade como Baixinho, empresário, amigo nosso aí de longa data, que infelizmente passou, e foi um pedido da família para anunciar, já que está transmitido pela internet. Não é nunca a melhor notícia a ser dada, mas vamos aguardar informações sobre o serviço funerário. Muito obrigado, boa noite. Ô, Giovana.